Eu venho falar hoje a respeito de algo sombrio, satânico, algo diabólico que tem aí assolado o planeta Terra, uma organização demoníaca e covarde que muitos já ouviram falar dela, mas poucos a conhecem. Essa organização chamada de maçonaria. E para quem não sabe, essa organização aí que controla todas as chamadas nações políticas, que domina aí todos os territórios que existem nos quatro cantos da Terra. Para quem não sabe, ela surgiu ali por volta do século X, do século XI, dessa era cristã. E quando a Igreja Católica, chamada na Bíblia de prostituta católica, decidiu roubar Jerusalém, decidiu invadir Israel e daí roubar ouro, roubar tudo que existia lá naquela terra lá. Então ela resolveu contratar um bando de vagabundos, de marginais, de mercenários que fariam esse serviço sujo para ela. E ela encontrou lá naquelas bandas da Europa um grupo de judeus vagabundos que estavam lá pela Europa, roubando, matando e destruindo. Então a prostituta católica os contratou para irem a Jerusalém e fazerem as tais cruzadas católicas e demoníacas. E os judeus, esses vagabundos que fizeram esse serviço sujo, nessas indas e vindas da Europa até Jerusalém, com tanto ouro, com tanto dinheiro que eles roubaram lá, eles voltaram com tanta força para a Europa que eles não quiseram repassar tudo que eles conquistaram para a prostituta católica. E então daí surgiu essa contenda entre esses judeus que tinham se enriquecido tanto com os roubos dessas tais cruzadas católicas, com a Igreja Católica e os reis da Europa daquela época lá. Então a Igreja Católica, junto com os reis, decidiram perseguir esses tais judeus que tinham se enriquecido tanto e que passou a ser uma ameaça a eles, já que a Igreja Católica era a senhora do mundo, que dominava povos, tribos, línguas e nações até então. Então esses judeus vagabundos, mercenários e ladrões fugiram para a Inglaterra e lá tentaram se estabelecer, mas daí houve também uma perseguição contra eles dentro da Inglaterra e daí eles fugiram para os Estados Unidos da América, e daí fundaram os Estados Unidos. E muitos até hoje pensam que os Estados Unidos foi fundado por cristãos. Mentira, foi fundado por maçons. Desde sempre essa nação é uma nação satânica e diabólica, e por isso que é essa merda que é hoje. Então esses judeus fundaram os Estados Unidos da América, fundaram lá os seus povoados e se estabeleceram como um reino ali. Então eles se fortaleceram explorando a terra, escravizando pessoas ali nos Estados Unidos, e assim que a poeira baixou lá na Europa, na Inglaterra, para lá eles retornaram e também estabeleceram um outro reino maçônico lá dentro da Inglaterra. E daí esse grupo de judeus se autodenominaram maçons, e daí foram criando os seus próprios códigos, seus próprios símbolos, para justamente serem um reino, um reino separado de todos os outros povos que existiam no planeta Terra. E como eles conseguiram enriquecer tanto e tanto, eles serviram também de base para que outros judeus também, banqueiros, bilionários, pudessem também se estabelecer junto com eles como um reino. E daí eles passaram a ser esse reino político, que passou a exercer influência sobre todas as nações, devido a tanto dinheiro que esses judeus conseguiram acumular ao longo da história.
e daí com a queda, né, da Igreja Católica, eles foram se apoderando de todos os reinos que existiam pelo mundo, à base de suborno, à base de ameaça, à base de chantagem, né, e empréstimo, né, de dinheiro para as nações, né, que dependiam, né, de ouro, dependiam de prata, né, dependiam de recursos, né, para conseguirem se manter. Então esses judeus agora, né, já milionários, conseguiram fazer até com que as próprias nações ficassem subordinadas a eles. Então, a partir desse momento que eles viram que eles já tinham um controle financeiro, o que eles fizeram dentro da Europa também? Fizeram um corpo ideológico durante aquele período chamado de Revolução Francesa. E qual era o propósito desse corpo ideológico? Criar, juntar, unir todos os conceitos mais satânicos, dos mais diabólicos que já existiram sobre o planeta Terra, principalmente os conceitos da Grécia, que sempre foram antibíblicos, para justamente não mais o mundo ser dominado por nenhuma visão religiosa, quer seja ela uma visão verdadeira, como o cristianismo, né, ou uma visão errada, diabólica, como foi a visão da Igreja Católica. E daí eles decidiram fazer um pacto com o diabo, de juntar todas as doutrinas diabólicas, anticristãs que já surgiram pelo mundo, e daí eles destilarem todo esse veneno de Satanás nos quatro cantos da terra, para daí por diante Satanás lhes conceder tudo o que eles bem quisessem aqui nesse reino mundano, nesse reino carnal que está entregue a Satanás. Então hoje a gente pode ver aí um mundo influenciado de todas as formas por essa seita, por esse grupo, essa organização diabólica chamada maçonaria, cujos fundadores, né, e os cabeças até hoje são os judeus, e por isso Hitler, Stalin, Mussolini, todos esses homens aí possuídos aí por Satanás tiveram ódio deles, porque eles sempre tiveram inveja desse povo, né, judeu aí, que conseguiu concentrar toda essa riqueza, né, e todas essas ideologias aí a ponto de conseguirem subordinar todas as nações a seus pés. E hoje, como a gente pode ver, infelizmente está aí toda a sociedade aí mundana aí influenciada por esses homens aí com pacto com o diabo, influenciando, né, para justamente, né, lançar essas pessoas no mesmo caminho do inferno que eles estão indo a largos passos, né, e para fazer jus, né, a aliança que eles fizeram com seu Deus, que é o diabo e Satanás, que lá dentro da maçonaria eles denominam de Gadu, que é o grande arquiteto do universo, que no caso não é o Deus da Bíblia, o Deus vivo, é Satanás, a quem eles acreditam, né, a criação, né, todas essas coisas aí. Então, hoje na sociedade nós vemos, por exemplo, as escolas e as faculdades. Elas estão aí a serviço da maçonaria, do diabo, formando retardados, como seus filhos, que hoje em dia são débeis mentais, são retardados. Aí você pode dizer, mas que isso, meu filho não é um débil mental, não é um retardado. Mas aí eu vou te perguntar, quando seu filho termina um segundo grau, termina uma faculdade, o que ele sai dizendo? Ele não sai dizendo que não há Deus? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Somente o nécio diz que não há Deus. Então, à luz da Bíblia, seu filho é um retardado, é um nécio, é um louco, é um maluco. Por quê? Porque a maçonaria destilou doutrinas nas escolas para justamente perverter o caráter, perverter a mentalidade do ser humano, para que os seres humanos sirvam, né, ao seu Deus, que é o diabo. E aí você vê também, por exemplo, né, as nações aí cultivando eleições, presidentes, governadores, constituições, ao ponto de endeusarem políticos, reis e rainhas. Os próprios ingleses hoje lá endeusam uma sem vergonha, uma vagabunda chamada Rainha Elizabeth, uma puta, uma piranha, que eles dizem, Deus salve a rainha, é o bordão deles, mas o meu bordão é outro, Deus mate a rainha.
Essa é a minha oração. Mate essa piranha, essa puta, essa bebedora de sangue dos africanos, essa ladra dos diamantes dos africanos, essa puta, essa piranha que bancou o apartheid na África do Sul. Essa é a minha oração contra essa piranha. Então, você vê as nações votando, né, bancando políticos. Por quê? Porque a maçonaria, né, destilou essas ideologias satânicas na população para deturpar o caráter do homem, para o homem não mais querer olhar para os céus e buscar refúgio em Jesus Cristo, né? Por exemplo, o homossexualismo aí, infelizmente, dominando, quase que dominando a sociedade, nas próprias igrejas ditas evangélicas, que de evangélicas não tem nada. O que hoje mais nós vemos, o que nós mais vemos hoje dentro desses lugares que se auto-intitulam evangélicos? Homossexuais nas Assembleias de Deus, igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. E por que hoje lá o que mais nós vemos são homossexuais? Porque os pastores se renderam aos pés da maçonaria, aceitaram o seu suborno, o seu dinheiro, o seu ouro sujo, a sua prata suja e a sua política satânica. Por isso hoje estão lá as igrejas perdidas a caminho do inferno. Então, meu amigo, era esse o alerta, esclarecimento que eu queria deixar. E se você agora ficou um pouco confuso, dizendo, poxa, mas se tudo está contaminado e corrompido, para onde eu vou? Como é que eu posso escapar? Era aí que eu queria chegar, meu irmão. Eu queria dizer que eu posso te apresentar a porta de escape. E a porta de escape chama-se, Geração Jesus Cristo. Essa é a porta do teu escape, essa é a porta da tua salvação. Geração Jesus Cristo, cujo líder e fundador chama-se Pastor Tupirani, que é o único sacerdote do Deus vivo na terra. Portanto, ele, o Pastor Tupirani, e nós que somos seus discípulos, somente nós podemos te apresentar a salvação, o escape, pois somente nós temos Deus. Jesus Cristo está somente conosco, Ele fala somente através de nós. Somente nós invocamos a um Deus vivo e somente nós temos a salvação para você, para a tua vida, para os teus filhos, seja lá para quem for. Tá entendendo? Então, eu quero te deixar esse alerta aí, que ainda há esperança, por mais que para tudo que você olhe e veja corrupção, nós ainda estamos na terra apregoando que há um Deus vivo. E nós não estamos manchados de política, não estamos manchados com homossexualismo, não estamos manchados com nada deste mundo. E não nos curvaremos à ONU, jamais. Então tá aí, esse é o meu recado para você, meu irmão. E para a maçonaria, eu também vou deixar uma palavra para vocês, maçons. Seus servos de Satanás, sua corja de viado e de assassinos. Podem contar aí. Eu vou declarar agora com toda a autoridade que a palavra me concede. Pode contar aí. 53 anos restam para vocês de existência. Pois eu vos afirmo que em 2070 Jesus voltará e vos destruirá. E não deixará nenhum pó, não deixará nenhum pedaço da vossa existência sobre a terra. E nunca mais dirão, eis aqui o meu político, eis aqui o meu governador, porque só um será o Senhor, e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. 2070, ele voltará, vos pisará e vos esmagará, e vós nunca mais existirão.